Você já ouviu falar dos homens que, segundo a Bíblia, viram Deus e os anjos face a face? Uma história que poucos conhecem, mas que carrega implicações profundas e surpreendentes. Antes de nos aprofundarmos nessa narrativa incrível, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Aqui, você encontrará conteúdo de valor que vai enriquecer seu conhecimento e despertar sua curiosidade para mistérios antigos. Vamos juntos desvendar essa história? Imagine ter uma visão tão poderosa que seus olhos se encontram com o próprio Deus e anjos celestiais. Poucos personagens na história podem afirmar isso, mas a Bíblia menciona 3 homens que viveram essa experiência. Quem foram eles? Seriam esses encontros reais ou uma interpretação velada de algo mais profundo? Hoje, revelaremos as passagens sagradas e as histórias ocultas por trás desses encontros. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você conhece sobre as Escrituras. O primeiro homem, Abraão e o encontro sob os carvalhais de Manre. A narrativa de Abraão e seu encontro com Deus nos carvalhais de Manre é uma das histórias mais enigmáticas e profundas da Bíblia. Em Gênesis 18:1-3, o texto relata: apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Ao vê-los, correu da porta da tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra. Este encontro, que à primeira vista parece uma simples visita, carrega implicações e significados que vão muito além da hospitalidade de Abraão. Fatos e citações bíblicas. A visita de Deus a Abraão é significativa não apenas por ser uma teofania, mas também pelo contexto em que ocorre. Abraão, com cerca de 99 anos na época, já havia recebido a promessa de que seria pai de uma grande nação. No entanto, a realização dessa promessa parecia distante, especialmente com Sara, sua esposa, sendo estéril e idosa. Em Gênesis 18:10, um dos visitantes diz: voltarei a ti por esse tempo da vida, e Sara, tua mulher, terá um filho. Esta declaração é uma reafirmação direta da promessa de Deus, mas com um detalhe que a torna ainda mais específica e impactante: um tempo definido para o cumprimento. Curiosidades e simbolismos. A escolha de Deus em aparecer a Abraão sob a forma de 3 homens levanta diversas questões e curiosidades teológicas. Muitos intérpretes veem nos 3 visitantes uma representação da Trindade, antecipando o conceito que só seria formalizado séculos depois no cristianismo. No entanto, outros estudiosos argumentam que essa visão é anacrônica e que os 3 homens podem simbolizar Deus e 2 anjos acompanhantes, como sugerido em Gênesis 18:22 e Gênesis 19:1, onde 2 anjos partem para Sodoma após a conversa com Abraão. Um aspecto curioso é a reação de Sara ao ouvir a promessa. Em Gênesis 18:12, lemos: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: terei ainda prazer, depois de haver envelhecido, sendo também velho meu senhor? Esse riso, que revela dúvida e descrença, não passa despercebido por Deus. Ele confronta Abraão em Gênesis 18:13 e 14. Por que riu Sara? Haveria coisa difícil ao Senhor? Essa troca nos faz questionar a natureza da fé humana e os desafios de crer em algo que contradiz completamente a realidade visível. Deus, entretanto, reafirma seu poder absoluto e a inevitabilidade do cumprimento de suas promessas. Polêmicas e questões teológicas. Uma polêmica que surge desta narrativa é o motivo pelo qual Deus escolheu aparecer a Abraão em um formato tão humano. Por que não se revelou de forma mais imponente, como fez posteriormente no Monte Sinai com Moisés? Essa escolha pode apontar para a intimidade do relacionamento entre Deus e Abraão, descrito em Isaías 41:8, onde Deus chama Abraão de meu amigo. A revelação em forma humana também poderia ter sido uma maneira de mostrar que o divino pode se manifestar na simplicidade e na proximidade, em vez de na grandiosidade e no temor. Outro ponto de debate é a intercessão de Abraão em favor de Sodoma e Gomorra, que ocorre logo após o anúncio da promessa sobre o nascimento de Isaque. Em Gênesis 18:23-33, Abraão negocia com Deus para poupar a cidade se houver justos suficientes. Essa ousadia levanta a questão: como Abraão teve a confiança e a liberdade de argumentar com Deus? Essa parte do texto nos leva a refletir sobre a natureza de um relacionamento baseado em confiança e diálogo, mesmo com o Todo-Poderoso. Seria essa uma demonstração do papel de Abraão como intercessor,
prefigurando o papel mediador de figuras como Moisés e, eventualmente, Jesus Cristo? Questionamentos intrigantes. Há também uma questão intrigante sobre a promessa de um filho. Por que Deus escolheu fazer essa promessa em um momento em que as circunstâncias naturais de Abraão e Sara tornavam a concepção impossível? A resposta parece estar ligada à natureza da fé que Deus desejava instigar em Abraão e sua descendência. Em Romanos 4, 18-21, o apóstolo Paulo explica que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, destacando que não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Essa história também levanta a questão: por que Sara, uma mulher de grande fé ao lado de um patriarca, mostrou dúvida? A resposta pode ser uma lembrança de que mesmo os mais devotos enfrentam momentos de ceticismo. Sara, assim como muitos outros personagens bíblicos, é um reflexo da luta humana entre a fé e a razão. E ainda assim, Deus não revoga sua promessa por causa da dúvida inicial dela. Em vez disso, ele usa o riso de Sara como um lembrete da natureza do milagre, nomeando o filho prometido de Isaque, que significa ele ri. Impacto e significado do encontro. O encontro de Abraão com Deus e os anjos teve um impacto profundo que se estendeu muito além de sua própria vida. Ele foi um prenúncio do nascimento de Isaque, um marco na realização da promessa divina que levaria à formação do povo de Israel. Este evento reafirma a importância de Abraão como pai da fé, e seu exemplo de hospitalidade e diálogo com o divino é mencionado em Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Esse episódio também nos desafia a considerar como respondemos quando a promessa de Deus parece impossível de se concretizar. Assim como Abraão e Sara, enfrentamos momentos em que a lógica e as circunstâncias parecem contradizer a fé. Mas a pergunta central persiste: haveria coisa difícil ao Senhor? O segundo homem, Jacó e a luta com Deus. A história de Jacó e sua luta com um ser misterioso em Gênesis 32, 24-31 um dos episódios mais enigmáticos e debatidos da Bíblia. A narrativa descreve um evento sobrenatural em que Jacó, prestes a encontrar seu irmão Esaú, é deixado sozinho durante a noite e se vê em um combate físico com um homem que, ao final, é reconhecido como uma manifestação divina. Esse evento marca uma transformação na vida de Jacó, tanto em termos de identidade quanto em sua relação com Deus. Fatos e citações bíblicas. A passagem em Gênesis 32, 24 começa com a descrição do cenário: Jacó ficou só, e um homem lutava com ele até o romper do dia. A luta não é simplesmente um confronto físico, é um momento de profunda carga simbólica e espiritual. O texto continua explicando que, ao perceber que não conseguia prevalecer contra Jacó, o homem tocou a articulação de sua coxa, deslocando-a. Gênesis 32, 25. Apesar da dor, Jacó se recusa a soltar o homem até receber uma bênção. Em Gênesis 32, 26, ele diz: não te deixarei ir, se me não abençoares. Essa passagem é a origem do nome Israel, pois o homem diz a Jacó: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gênesis 32, 28. O nome Israel, que significa aquele que luta com Deus, simboliza a transformação de Jacó e a nova etapa em sua vida. Curiosidades e simbolismos. A luta de Jacó pode ser interpretada de várias maneiras. Alguns estudiosos sugerem que esse homem era um anjo, enquanto outros acreditam que era o próprio Deus em forma humana, uma teofania. Essa ambiguidade levanta uma curiosidade teológica importante: por que Deus, ou um representante celestial, lutaria fisicamente com um ser humano? Essa questão convida à reflexão sobre a natureza das lutas espirituais e dos testes divinos. Um ponto intrigante é que a luta ocorre durante a noite, um tempo frequentemente associado a desafios e provações espirituais na Bíblia. Jacó já havia enfrentado dificuldades significativas em sua vida, desde enganar seu irmão Esaú e fugir da ira dele até lidar com as complexidades de sua convivência com Labão. Essa luta pode ser vista como o ápice dessas batalhas internas e externas, simbolizando sua transformação final. Polêmicas e questões teológicas. A narrativa levanta a polêmica de como Deus permite que um ser humano prevaleça em uma luta com ele. Afinal, se o ser que lutava com Jacó era realmente Deus ou um anjo poderoso,
Por que ele não venceu facilmente? Em Gênesis 32:25, vemos que, mesmo deslocando a coxa de Jacó, o homem não o subjugou completamente. Essa passagem é interpretada por muitos como uma metáfora para a resiliência humana e a disposição de não desistir diante de desafios espirituais. Jacó, mesmo machucado, continua a lutar por uma bênção, indicando uma persistência que Deus valorizou e recompensou. Outro aspecto teológico interessante é a forma como Deus lida com a resistência de Jacó. O fato de Jacó receber uma bênção e um novo nome sugere que Deus não apenas aceita, mas valoriza a luta honesta e a busca por respostas. Isso levanta uma questão fascinante: a fé deve ser passiva e submissa ou ativa e questionadora? O exemplo de Jacó indica que a segunda opção pode ser verdadeira, destacando que Deus deseja uma interação autêntica e profunda com seus seguidores. Questionamentos intrigantes. O que significa ver Deus face a face e sobreviver? Em Gênesis 32:30, Jacó diz: "Vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada." Esse versículo contradiz o que lemos em Êxodo 33:20, onde Deus diz a Moisés: "Não poderás ver a minha face, pois homem nenhum verá a minha face e viverá." Isso levanta questões teológicas complexas. Será que Jacó realmente viu a face de Deus em sua totalidade, ou essa afirmação é simbólica, refletindo a profundidade da experiência espiritual que ele teve? Alguns comentaristas sugerem que Jacó viu uma manifestação limitada de Deus, o suficiente para transformar sua vida, mas não a glória completa que seria fatal a um ser humano. O impacto da luta e a nova identidade. A transformação de Jacó após a luta é evidente. Ele passa de um homem conhecido por suas artimanhas e por enganar outros para alguém que recebe um nome que representa uma conexão direta e reconhecida com Deus. Israel, aquele que luta com Deus, se torna não apenas a nova identidade de Jacó, mas também o nome do povo escolhido, simbolizando a relação histórica de luta, resistência e fé entre Deus e sua nação. O deslocamento da coxa de Jacó é um detalhe importante que muitas vezes é visto como um símbolo das marcas que as lutas espirituais deixam em nossa vida. Em Gênesis 32:31, lemos: "E nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Penuel, e coxeava de uma perna." Essa claudicação se torna um lembrete físico de sua luta e vitória, uma marca que ele carrega como prova de que superou um teste divino. Isso sugere que as experiências profundas com Deus podem, sim, deixar marcas, físicas, emocionais ou espirituais, mas essas marcas são emblemas de transformação e crescimento. Reflexões e lições da história de Jacó. A história de Jacó nos faz refletir sobre a natureza dos desafios que enfrentamos em nossa própria jornada de fé. Muitas vezes, esses desafios são lutas internas, onde precisamos confrontar nossos medos, culpas e falhas para emergir mais fortes e renovados. Assim como Jacó, somos chamados a perseverar, a não desistir quando a situação se torna difícil e a buscar ativamente a bênção e a presença de Deus, mesmo quando nos sentimos feridos ou vulneráveis. A luta de Jacó nos lembra que Deus valoriza a autenticidade. Ele não busca apenas adoração passiva, mas um relacionamento dinâmico, onde o questionamento, a busca e até a luta têm um papel significativo. Essa visão desafia a ideia de que a fé é sempre tranquila e submissa, mostrando que, em certos momentos, ela é intensa, ativa e desafiadora. Conclusão e questão para reflexão. A luta de Jacó com Deus é um dos exemplos mais poderosos da Bíblia de como um encontro divino pode transformar completamente uma vida. Ele nos desafia a questionar: até onde estamos dispostos a ir para buscar uma bênção ou uma resposta de Deus? Estamos prontos para lutar, mesmo que isso nos deixe marcas, como aconteceu com Jacó? Essas são questões que ecoam não apenas na história de Jacó, mas na vida de todos aqueles que enfrentam desafios espirituais e buscam uma conexão mais profunda com o divino. O terceiro homem, Moisés e a comunhão face a face. A figura de Moisés é uma das mais complexas e fascinantes da Bíblia. Líder do povo hebreu, legislador, profeta e mediador entre Deus e os homens, Moisés viveu uma experiência única de comunhão direta com Deus, descrita em diversas passagens do Antigo Testamento. Em Êxodo 33:11, lemos: "Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo." Esta declaração é um dos pontos altos da narrativa bíblica, trazendo à tona o tema da proximidade entre o humano e o divino e o impacto dessa relação.
Fatos e citações bíblicas. A relação de Moisés com Deus é apresentada em várias passagens, cada uma demonstrando a profundidade dessa comunhão. Em Êxodo 3:4, o chamado de Moisés na sarça ardente já sinaliza que sua vida seria marcada por encontros extraordinários com Deus. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés! E ele disse: Eis-me aqui. Este foi o início de uma jornada que o levaria a confrontar o faraó, liderar o povo de Israel e receber a lei divina. Entretanto, o momento mais marcante ocorre no Monte Sinai, quando Moisés recebe os 10 mandamentos. Em Êxodo 24:12-18, o texto relata que Moisés subiu a montanha e ficou lá por 40 dias e 40 noites, em comunhão direta com Deus. Durante esse período, ele não apenas recebeu as tábuas da lei, mas também uma revelação profunda sobre a vontade divina. Em Êxodo 34:29-30, vemos o impacto desse encontro. E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. Esse brilho sobrenatural do rosto de Moisés simboliza a intensidade e a santidade de sua interação com Deus. Curiosidades e simbolismos. Um aspecto fascinante da relação de Moisés com Deus é a ideia de que ele podia ver a glória divina de forma mais direta do que qualquer outro personagem bíblico até aquele momento. Em Êxodo 33:18-23, Moisés faz um pedido audacioso: rogo-te que me mostres a tua glória. Deus responde que ele não poderia ver sua face por completo e viver, mas permitiria que Moisés visse suas costas. Verás as minhas costas, mas a minha face não se verá. Essa passagem é um dos momentos mais enigmáticos das Escrituras e levanta questionamentos sobre o que significa ver Deus e sobreviver. Outra curiosidade é que, apesar dessa proximidade única, Moisés ainda enfrenta desafios e momentos de dúvida. Em Números 20:10-12, Moisés desobedece a uma ordem de Deus ao golpear a rocha em vez de apenas falar com ela para que jorrasse água. Por causa dessa falha, Deus o impede de entrar na terra prometida: porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. Isso levanta a questão: como alguém que falava com Deus face a face podia ainda cometer erros tão significativos? Essa tensão reflete a complexidade da natureza humana e da liderança, mesmo quando se está em íntima comunhão com o divino. Polêmicas e questões teológicas. Uma das grandes polêmicas em torno de Moisés é a contradição aparente entre Êxodo 33:11, falava o Senhor a Moisés face a face, e Êxodo 33:20, onde Deus afirma: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum verá a minha face e viverá. Como reconciliar essas duas declarações? A resposta pode estar na diferença entre ver a face de Deus em sentido literal e experimentar uma presença divina tão intensa que é descrita metaforicamente como um encontro face a face. Esse tipo de linguagem sugere uma comunhão direta e profunda, mas não necessariamente a visualização plena da essência de Deus. Outro aspecto teológico importante é a intercessão de Moisés pelo povo. Em Êxodo 32:31-32, após o incidente do bezerro de ouro, Moisés se coloca entre Deus e Israel, oferecendo até mesmo sua vida em troca do perdão divino. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que escreveste. Essa postura de intercessor levanta a questão de até onde um líder espiritual deve ir em defesa daqueles que lidera. Seria Moisés um tipo de mediador que antecipa o papel de Cristo, o mediador final entre Deus e os homens? Questionamentos intrigantes. A história de Moisés nos leva a refletir: até que ponto é possível experimentar uma intimidade com Deus sem se perder nas responsabilidades e nas fraquezas humanas? Moisés, mesmo tendo visto a glória de Deus e falado com ele de forma tão próxima, enfrentou dúvidas, raiva e consequências por suas ações. Isso levanta a pergunta: a proximidade com Deus isenta uma pessoa de falhas, ou torna seus erros ainda mais significativos? Outro ponto interessante é o papel da intercessão e da liderança espiritual. Moisés foi chamado para liderar e interceder, mas em alguns momentos questionou sua própria capacidade. Em Êxodo 4:10-13, ele argumenta com Deus sobre sua falta de eloquência. Ah, Senhor! Eu não sou homem eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua.
Mesmo assim, Deus o escolhe e o capacita, provando que a escolha divina não é baseada em perfeição humana, mas em obediência e disposição. Impacto e legado de Moisés. O legado de Moisés transcende sua vida e se estende ao povo de Israel e à fé judaica e cristã. Ele é lembrado como o mediador da aliança entre Deus e Israel, aquele que recebeu e entregou a lei que moldaria a identidade e a ética do povo escolhido. Em Deuteronômio 34:10, lemos: "E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face." Essa declaração é um testemunho da singularidade de sua relação com Deus. O impacto de Moisés também é sentido na forma como ele serve de exemplo de liderança, intercessão e humanidade. Mesmo com sua proximidade com Deus, ele enfrentou desafios pessoais, cometeu erros e foi impedido de entrar na Terra Prometida, mostrando que a jornada de fé é repleta de altos e baixos, mas que a comunhão com Deus pode ser mantida mesmo nas adversidades. Conclusão e pergunta para reflexão. A história de Moisés e sua comunhão com Deus é uma das mais profundas reflexões sobre a proximidade humana com o divino. Essa história nos leva a questionar: qual é o limite da intimidade que podemos alcançar com Deus, e como isso afeta nossas vidas e decisões? E, ainda mais, será que a responsabilidade e o peso de liderar em nome de Deus tornam a jornada espiritual mais desafiadora? Essas são questões que permanecem ecoando na vida de todos aqueles que buscam uma relação mais profunda com o Criador. Esses encontros bíblicos são mais do que meros relatos, eles apontam para experiências que moldaram a fé e a narrativa das Escrituras. Cada um desses homens, de diferentes maneiras, interagiu com o divino de uma forma única, deixando perguntas que ressoam até hoje. Qual o real significado dessas visões? E o que elas podem nos ensinar sobre a nossa busca por Deus? Se você gostou dessa jornada pelos mistérios da Bíblia, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Inscreva-se para mais conteúdos como este. E agora, queremos saber: você acredita que esses encontros foram literais ou possuem um significado simbólico mais profundo? Comente abaixo com sua opinião e vamos debater.